Pessoal, boa noite, tá? Boa noite, Isabel, bem-vinda. Boa noite a todos que estão aqui hoje. Eu vou fazer a interpretação do mapa do Jung. O Jung foi um psicólogo, psiquiatra, e aí eu vou dividir a aula em duas partes. A primeira parte eu vou fazer bem técnica, pedacinho por pedacinho da interpretação para o pessoal, né, para os alunos irem treinando essa prática de interpretar o mapa. E aí na segunda parte vai ser mais livre. Aí eu quero que, por favor, vocês deem opinião, que vocês interajam o máximo possível. A gente vai interpretar o mapa de mais três psicólogos. É, então eu conto com a interação de vocês bastante na segunda parte da aula. Hum, Obrigada, Flávio. Boa noite para você também. Então é isso aí, gente. Eu vou começar a compartilhar os slides. Ficou faltando um pedacinho da última aula, né? Que eu interpretei o mapa dos alunos, né? Do Paulo Coelho. Então, o último pedacinho da aula passada é sobre talentos literários, né? Então, tem alguns sinais que facilitam a pessoa a ser um escritor. Então, o principal deles é Mercúrio, que é o planeta que rege a comunicação, o pensamento lógico, o uso da linguagem. Então, é bom a gente analisar o Mercúrio, seus aspectos, a casa que ele está posicionado e, claro, o signo. E aí, se Mercúrio tiver com aspecto com Vênus, favorece muito o estilo poético. Tem muitos poetas que têm Mercúrio-Vênus, ou um estilo estético bastante envolvente. Mercúrio com Netuno indica uma escrita intuitiva, sensível, simbólica. Com Saturno, traz estrutura, maturidade, concentração, profundidade. Em aspecto com o Sol, muito importante, gente. O Sol ele é um grande indicador da profissão, da carreira das pessoas, né? Junto com o meu do céu, oi, Sheila. Tudo bom? Então, ontem mesmo o Thiago estava falando, fez uma live sobre o Sol, ele falou bastante dessa coisa de propósito de vida, de vocação, missão de vida. Vale a pena vocês verem a live no canal, que foi sensacional. Então, assim, quando a gente vê Mercúrio com o Sol, a pessoa tem muito talento para comunicação, para escrita, para cantar, para diversas coisas que são regidas por Mercúrio. E aí o Netuno, no mapa, que nem no mapa do Paulo Coelho, que ele tem o meio do céu em peixes, tem o regente do meio do céu, que é a carreira, como a pessoa é reconhecida, que é Netuno, na casa 5 que é uma casa de criatividade. Então, no geral, o Netuno também ele dá muita inspiração. Espera só um pouquinho que eu... Pronto. Então, o Mercúrio dá muita inspiração, dá muita conexão com ideias transcendentais, o que ajuda bastante a criatividade a escrever. Boa noite, Jacinto. Jacinto também, olha, você, por favor, comente à vontade, a Sheila também, os alunos todos, o Alisson, pessoal aí forte na astrologia, eu quero a interação de vocês. Também a Casa 9 é importante, porque a Casa 9 tem a ver com publicação, junto com a Casa 9 o signo de Sagitário, também Júpiter. Então, Júpiter, Sagitário e Casa 9 ajudam a pessoa a ter, vamos dizer assim, uma certa expansão, em relação às publicações que ela faz. O Sol e a Lua, claro, eles são importantíssimos no mapa, né? Então, o Sol ele indica onde está a vitalidade criativa da pessoa,
e é comum um só de escritor estar posicionado na casa 3, como do Paulo Coelho, na 5, que é a casa da criatividade, na 9 ou na casa 10. A casa 10 com o Sol, é uma posição muito forte, que a pessoa tem grande possibilidade de ter muito reconhecimento na carreira. Então, imagina esse Sol, por exemplo, em conjunção com Mercúrio. Então, com certeza, a pessoa pode ter sucesso nesse tipo de área. E aí, para a gente fechar a aula passada, vamos falar um pouco de leis de Morin. As leis de Morin são importantíssimas para a interpretação do mapa, né? Quem não conhece as leis de Morin e quiser me pedir depois, eu posso mandar. São 112 leis de Morin. Então, é bem interessante, quem não tem acesso, estudar as leis de Morin para conseguir fazer uma interpretação mais precisa. Então, vamos lá. Lei de Morin 11. Quando um planeta está fora de um signo que ele rege, ele vai influenciar de duas formas. Pelo lugar onde ele está no mapa, né? Então, ou seja, Mercúrio, ele não está nem em Gêmeos, não está nem em Virgem, então ele vai influenciar o signo que ele está, por exemplo, Mercúrio em Áries. E também ele vai influenciar o signo que ele governa, ou seja, as casas onde você tem, no caso de Mercúrio, as casas onde você tem Virgem e Gêmeos. É meio básico, né? Mas é importante saber essas leis, porque tem umas leis bem mais complexas, que faz toda a diferença quando a gente faz a interpretação. Todo planeta sempre age junto com as características do signo onde ele está. Então, um planeta ele vai vestir, ele vai ter uma vestimenta do signo que ele está posicionado para ele se expressar. No caso de Mercúrio, o Mercúrio em Áries, ele é um Mercúrio, ele tem a ver com comunicação, ele tem a ver com movimento, ele tem a ver com lógica, mas, de qualquer maneira, ele vai ter essa vestimenta, por exemplo, do signo de Áries, que é mais atirado, que é mais confiante, que é mais direto. Se for um Mercúrio, por exemplo, Tiago, onde que está o seu Mercúrio? Meu Mercúrio está em Áries. Ah, Mercúrio em pronto. Áries. É. Então tá justo no exemplo que eu dei. Se fosse um Mercúrio em Libra, seria um Mercúrio mais ponderado, seria um Mercúrio mais diplomata, seria um Mercúrio mais polido. E aí, a próxima lei de Morin é um signo influenciado pelo planeta que ou governa o seu regente, porém, o modo como essa influência se manifesta pode mudar dependendo da posição e das condições deste planeta no mapa. Então, ou seja, o planeta regente ele dá a personalidade básica do signo, de novo, Mercúrio, regente de Virgem e de Gêmeos. Mas essa personalidade pode se expressar de formas diferentes dependendo da situação do planeta, ou seja, os aspectos e a casa que ele está posicionado. Beleza? Vamos lá para o mapa do Jung? Então, como eu falei, esse comecinho de aula vai ser bem técnico, tá? Porque para os alunos eles fixarem como que se faz uma interpretação e depois a gente vai abrir mapa de alguns psicólogos para a gente fazer pesquisa, ver o que, que eles têm de similaridade com o mapa do Jung. E além disso, a gente vai também fazer, todo mundo, eu quero que todo mundo dê opinião e fale o seu ponto de vista, e enfim, para a gente ir praticando essa questão ligada à interpretação. Então, vamos lá. Eu mandei para os alunos, para os meus alunos hoje, mais cedo, né, a biografia do Jung. Para quem não conhece o Jung, ele nasceu na Suíça em 26 de julho. A infância de Jung foi marcada por uma certa solidão e por uma mãe instável emocionalmente que influenciaria profundamente a sua visão de mundo. Ele descrevia a mãe como tendo duas personalidades, uma prática e outra sombria e misteriosa, o que alimentou muito seu interesse precoce pelos aspectos ocultos e simbólicos da psique. O que a gente vê da biografia do Jung, a gente vai encontrar no mapa dele, porque o mapa é o nosso mapa. O mapa diz muito sobre a nossa vida, sobre a nossa personalidade, sobre as nossas atitudes, sobre por que que a gente vai estudar determinado assunto, sobre a nossa carreira, sobre a nossa missão de vida e daí por diante.
Só que, para não tomar muito tempo da aula, eu não vou ler toda a biografia do Jung. Quem está vindo visitar e quiser depois a biografia do Jung, eu mando para vocês, tá? Os alunos, a Sheila, acredito que todos já sintam, enfim, todas as outras pessoas já tenham essa biografia. Se alguém quiser, eu vou enviar depois da aula. Acho que vale a pena só a gente falar. Ele escolheu ser médico, ele se formou em medicina, depois em psiquiatria. Inicialmente ele foi interessado em arqueologia, mas ele mudou para medicina, afinal de contas, e sua atração por fenômenos psíquicos e espiritualidade o levou à psiquiatria, que lhe parecia uma ponte entre a ciência e o mistério da mente. Então, para a gente não perder tempo, eu vou pular aqui a biografia dele. Isso aqui talvez valha a pena a gente falar. Ele teve algumas experiências visionárias e crises psíquicas, né? E aí ele fala, né, que qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter as raízes profundas, a ponto de tocar os infernos. Então é interessante a gente ver essa questão do Jung. Ele também foi reconhecido internacionalmente, ainda em vida, e influenciou não só a psicologia, mas também a arte, a literatura, a filosofia e até a física. Sua psicologia analítica ainda é uma das escolas mais respeitadas de psicoterapia contemporânea. Tiago, por acaso, é analista junguiano, que está aqui com a gente na aula, e ele vai contribuir, eu tenho certeza, para a gente fazer um conteúdo mais legal ainda. Então tá, gente, aqui está o mapa do Jung, né? Tem uma questão interessante para falar sobre a tábua de casas. Vocês podem observar que ele tem alguns signos interceptados. Olha, ele tem Áries interceptado, Libra. Então, espera só um minutinho. Então, o mapa do Jung ele é um ótimo exemplo para a gente refletir sobre os diferentes sistemas de casas. Como ele nasceu numa latitude relativamente alta na Suíça, é muito comum a gente ver essa distorção no mapa. Então, quando a gente usa o sistema de casas plácidos, surgem casas desproporcionais e signos interceptados, o que pode dificultar bastante a leitura. Algumas pessoas, nesses casos, alguns astrólogos usam a tábua de casas iguais. Também pode ser uma boa solução para a gente lidar com esse problema, né? E outros astrólogos, como Joanne, eu não consigo falar, acho que é Wickenburg, ela defende que os signos interceptados representam áreas de energia psíquica retidos, ou dificuldades para a expressão daquele determinado signo. Essa é uma teoria. Aí a astróloga Ana Maria Ribeiro, que eu compartilho da opinião, ela é uma grande astróloga também, ela argumenta que os signos interceptados não indicam bloqueio energético, mas sim que existem múltiplas formas de manifestação para a casa em questão, ampliando as possibilidades interpretativas. Tá? A gente vai usar nessa análise o Plácidos, que é esse sistema de casas, e eu concordo com a Ana Maria Costa Ribeiro. Os astrólogos, cada um com a sua prática, vai achar a melhor maneira de lidar com esse assunto e a escolha da tábua de casas que faz mais sentido para eles. E aí, gente, o Jung, ele tem aqui, olha, o ascendente em Aquário. É importante a gente, pelo menos no começo da prática astrológica, começar a interpretação do mapa pelo ponto inicial, que é o ascendente, que é justamente que marca o momento exato que a pessoa nasceu. Então, o ascendente em Aquário do Jung está diretamente ligado ao perfil dele como pensador original, independente e inovador. Oi, Paulo, boa noite. Já estava Boa sentindo noite. falta.
Oh, obrigado. Eu peguei um trânsito violento, mas cheguei, Ah, graças a Deus. tá bom, que bom. Bem-vindo. Então, a gente está Obrigado. falando do Jung, né? Com certeza você conhece ele. O Jung ele Pô, tem um ascendente em aquário, né, que tem essa questão dele ser um pensador, dele buscar uma certa inovação, dele ser criativo. Aquário é um signo mental, progressista, voltado para o empirismo. É comum a gente ver cientistas, daqueles cientistas que testam as coisas, inclusive na pele, ter essa ligação forte de Aquário ou planeta Urano, que é o regente de Aquário, né? Saturno também para o lado da pesquisa, da profundidade. Então, essa questão de Aquário valoriza muito a experimentação e o teste antes de aceitar qualquer coisa. Se eu não me engano, o Thiago também tem o Aquário forte no mapa. Ele faz diversas pesquisas e com certeza experimentos também, né? Vamos lá. Então, essa posição confere a Jung uma postura científica e autônoma, Aquário é livre, né? Que não aceita verdades prontas, mas busca sempre descobrir novos caminhos e ideias originais, características essenciais para o seu papel como fundador da psicologia analítica. Tudo bem até aqui, gente? tudo ótimo. Que bom. Oi, Luzia. É, Saturno na casa um. Então, o que que deu essa profundidade para o Jung, essa capacidade de concentração, essa imersão, né? Tanto que o Saturno ele tem a ver com aquela carta do tarô, o eremita, né? Então, o Saturno também é um planeta muito ligado aos cientistas. Boa noite. Então, o Jung ele tem Saturno na casa um, também no signo de Aquário, que ele está em domicílio, né? Saturno é corregente de Aquário. Que reforça muito essa questão da disciplina, da dedicação e da meticulosidade. Saturno traz energia de responsabilidade e rigor, que modera a genialidade aquariana, porque o Aquário tem essa questão também. Aquário, às vezes, ele é o gênio incompreendido porque ele não consegue se integrar num sistema social. Então, nesse caso, o Saturno, ele ajuda nessa integração social, ajuda ele também, de uma certa maneira, buscar inovar, buscar pesquisar, buscar testar outras questões ligadas às pesquisas dele, mas também ele consegue fazer essa integração com o social, representado por Saturno, que é um planeta social. Então, o Saturno traz uma energia de responsabilidade e rigor que modera a genialidade, como eu falei, da profundidade e consistência dos seus estudos. Também tem essa característica. É, E aí, interessante, pessoal. Eu até coloquei aqui a orbe. Urano, ele está a 14 graus do signo de Leão e Saturno está a 24 graus de Aquário. Então, são 10 graus de orbe, né? Então, no mapa do Jung tem essa distância entre um planeta e outro. Tem muitos astrólogos que usam órbitas, ou seja, distância entre um planeta e outro muito mais justas. O Astro Databank, o astro.com, usa essa órbita de oposição de 10 graus na oposição, viu, gente? Eu também gosto dessa órbita mais larga. Eu já testei, eu gosto. Tem pessoas que são mais sensíveis e tem pessoas que são menos sensíveis às influências dos planetas. Então, a gente tem que levar em consideração que cada pessoa é uma pessoa. Mas, no geral, eu vejo que essa órbita, essa distância de 10 graus, ela, assim, tem muito fundamento. Eu gosto muito dela também. Você gosta? Ah, legal, Thiago. O Jacinto, você também gosta? O Jacinto, talvez ele use órbita mais justa. Ui, não, a gente não está te ouvindo. Não estamos te ouvindo.
Acho que você tem que ligar o microfone. Quer que eu peça para você ligar? Peraí. Pronto, agora tá Agora sim, ligada. Jacinto. Pronto. Então, o que eu vejo interessante, se a gente estava falando sobre essa questão do Saturno na primeira casa, e o Jung sempre aparece, a figura dele é de uma pessoa velha, respeitável, doutoral, professoral, né? Então eu atribuo a esse Saturno na primeira casa, no ascendente dele, essa visão que todo mundo que, né? A outra coisa que eu achei interessante que você falou também, que na infância ele teve dificuldades de isolamento, né? Ele tem um Marte na casa 11 ali, ó, em Sagitário, né? O que provavelmente dificultou o estabelecimento de relações em grupos, amizades, escolas, né? Eu achei interessante isso. Agora, quanto à orbe, eu uso aquela orbe da astrologia tradicional, né? Mais 10 justa. graus, 7 graus e 3 graus, né? Tá bem. Tá Os bem. mais rápidos, uma órbita menor, e os mais lentos, 10 graus, né? Tá bem. Bom, Isso gente. da aproximação da curva. Sabe também se a órbita também tem que ver se está aproximativo ou separativo também, né? Sim, O sim, aspecto, né? sim, sim. Corretíssimo. Mas essa questão de órbitas vai do astrólogo, né? Testar e ver o que ele se adapta mais. Bom, então, vamos lá passar. Ó, interpretação do aspecto, considerando essa oposição, né, com essa orbe grande. Então, olha só, Urano na casa 7 em Leão representa o outro, o parceiro, o campo das relações. Leão está ligado muito à expressão criativa, à liderança e o desejo de reconhecimento. Nesse contexto, Urano simboliza a influência inovadora de Freud, que não só trouxe novas ideias revolucionárias, mas também buscava impor sua autoridade, autoridade leão, as ideias revolucionárias Urano. E a gente vê que o Urano é o regente do ascendente do Jung, então ele foi buscar essa autoridade, que tivesse essas ideias inovadoras, né, para fazer, vamos dizer assim, uma parceria. Então, o Freud, ele não só trouxe novas ideias e revolucionárias, mas também buscava impor a sua autoridade ligada ao leão para garantir as suas pesquisas ganhassem relevância no meio científico. Esse meio científico tem muito a ver também com esse Urano, com Aquário, com Saturno. E aí, mais sobre esse Urano-Saturno, para colaborar com a minha interpretação, né, de órbita de 10 graus. Como Urano rege o ascendente Aquário, ou seja, o ascendente é o Jung, é ele mesmo, né? A personalidade dele, como ele abre caminho na vida. Então, simboliza que a energia de Jung se dirige para a casa 7, ou seja, que o Jung foi atrás do Freud buscando uma parceria com alguém que representava novidades científicas e uma visão revolucionária. Para a época, claro. E o Saturno na casa 1, em oposição no signo de Aquário, simboliza que o eu pesquisador do Jung, disciplinado com compromisso e o rigor das próprias ideias e métodos. Então, a gente vê que essa oposição ela foi um cabo de guerra entre a necessidade do Jung de ser fiel à própria estrutura científica e essa relação com Urano na casa 7 dele querer realmente buscar essa inovação. No final das contas, eles romperam, né? Eles romperam e eu acredito que o Jung ele ficou mais com a ideia dele. Ele confiou mais no senso de pesquisa dele, né? Do que nas ideias do Freud. Por outro lado, a gente vê que a casa 7 também é muito projeção. Às vezes a gente vai buscar no outro aquilo que está dentro da gente e a gente não percebe, né? A gente vai buscar no outro um espelho daquilo que está dentro da gente mesmo.
Então, no início, o Jung ele foi atraído pelo novo e promissor sistema de Freud, representado por Urano, parcerias, o outro, mas com o tempo, ou seja, Saturno na casa um, Saturno é o tempo, fez com que ele valorizasse mais sua própria disciplina, rigor e método, levando ao rompimento entre os dois. Essa oposição também mostra o conflito constante entre o eu, casa um, e o outro, casa 7. Um tema que se refletiu fortemente na relação profissional e pessoal entre o Jung e o Freud. E aí também uma coisa legal que a gente vê é o Sol e a Lua do Jung em posição super forte, né? Então, ele tem o Sol em domicílio, no signo de Leão, numa casa angular, na casa 7, e a Lua exaltada no signo de Touro. Ambos luminares, ambos luminares em posições de força, indicando figuras parentais muito marcantes em sua formação. O Sol em Leão, do Jung, aponta para a presença central do pai, um pastor protestante com quem Jung teve conflitos ideológicos, mas de quem herdou um senso de autoridade, estrutura e busca por propósito. Também essa ligação com a religião, com a espiritualidade, né? Se a gente reparar, esse Sol ele está em quadratura com Júpiter e em quadratura com Netuno, né? O Júpiter tem essa relação com a fé, com a religião, então a gente vê que o pai dele devia também ter uma liderança no ambiente dele, justamente por ter esse Sol tão forte que esse Sol em domicílio em Leão e em casa angular. E já a lua dele em touro sugere um vínculo forte com a mãe e com as raízes, inclusive emocionais e territoriais. Tanto que o Jung, na velhice, ele voltou a morar perto do lago que a mãe morava na Suíça, né? E também dessa relação por querer morar perto da natureza, por essa. eh, enfim, para essa relação com a mãe. Inclusive, que foi uma das motivações que fez ele querer estudar psiquiatria, a mãe. É. E aí, gente, vocês estão vendo que ele tem uma lua em conjunção com Plutão aí na casa 3? Sim, Dá para ver? sim, sim. Eu vou riscar aqui, ó, para vocês verem, ó. Casa 3, Lua em conjunção Plutão. Quadrado com Urano, né? Eu ia chegar lá. Então, Eu ia chegar Plutão na lá. terceira casa traz pensadores vigorosos, né? E ele Pois era um é, pesquisador e um pesquisador vigoroso. exatamente, com profundidade, né? Com intensidade. Então, essa conjunção de Lua-Plutão aprofunda essa ligação materna, mas também torna densa e misteriosa. Lembra que ele falou: minha mãe tinha duas personalidades, uma prática, né, que tem essa relação com o touro, a prática, e outra sombria, intuitiva e instável, que é a ligação com Plutão, né? O instável, acho que tem mais a ver com o Urano. Então, essa Instável, mas o lua sombrio, na terceira Plutão. casa, essa lua, sabe o que que é? Estou lendo aqui porque eu fiz lição de casa. Ah, Você que me man- legal. Você mandou para mim, aí eu tive um tempinho à tarde eu fiz lição de casa. Que bom, Jacinto. Então, eu estava vendo aqui essa lua na terceira, né? Sim, É, em touro. isso. Tá? A lua é o eixo emocional em touro. Então, isso também talvez signifique que ele tinha necessidade de segurança, né? Sem E, dúvida. e essa segurança se desenvolvia no âmbito do lar, do pai, da mãe, porque tá não, tá na terceira, desculpa, não tá na Tá na quarta, não. terceira. Tá Tá na na terceira. terceira. Mas, de qualquer maneira, essa conexão com o mundo dos sonhos, a gente pode dizer, né? Do Sonhos a Netuno Netuno. dele, então, que está ali na cúspide já da terceira casa, Boa, né? boa, boa. Isso.
tá? Outra coisa também que leva a essa questão do sonho, quer dizer, o Júpiter na oitava casa, ou seja, facilidade para explorar os assuntos do inconsciente, do mistério, sabe? Do oculto, né? Do oculto. É uma representação desse Júpiter na oitava casa. Eu acho que Acho que está. tem muito forte a relação com a Lua Plutão na terceira, essa coisa de Então, explorar o e que está fazendo inconsciente. quincúncio com Plutão também, né? Esse Júpiter dele. Vamos lá, olha só, essa configuração desperta uma necessidade emocional, Lua, de compreender os aspectos ocultos. A Lua tem a ver com o inconsciente, e oculto tem muito a ver com Plutão. Plutão é o planeta regente do ocultismo, ele é o planeta regente da alquimia. Plutão é um grande pesquisador também. E também pode ser considerado uma raiz direta do seu interesse vitalício pelo inconsciente, pelos arquétipos e pelo simbolismo espiritual. Claro que tem essa relação também com Netuno, né? E aí, como o Paulo bem falou, essa lua quadrada com Urano traz uma oscilação interna. Veja bem, por mais que ele tenha a lua em touro, ele tem uma lua quadratura com Urano, né? Se vocês souberem, ele teve algumas questões aí, inclusive que ele traiu a esposa, tinha casos extraconjugais. Então, essa quadratura entre Lua e Urano traz um elemento de instabilidade emocional, apesar de estar em touro. E uma certa necessidade de independência, inclusive também porque ele tem um ascendente em aquário. Isso pode ter contribuído tanto para a sua percepção de instabilidade na mãe, quanto para a sua própria dinâmica emocional, marcada por rompantes, crises e necessidade de se afastar da esposa, de repente, para preservar a autonomia dele. Ou do Jung também, desculpa, do Freud, quando ele rompeu, ele tem essa necessidade de ter uma certa autonomia. Ele teve um casamento duradouro, o que faz sentido, porque o planeta que está mais perto da cúspide da casa 7 é o É o Sol, Sol. né? Depois, aí sim, vem o Urano. Por mais que ele teve esse casamento duradouro, ele viveu relações paralelas, demonstrando essa tensão entre os laços afetivos e a liberdade, que é típico dessa tensão de Lua com Urano. Faz sentido para vocês? Sim. Sim, sim. Na mosca. Vamos lá. Aí, olha só, tem outras relações aqui que mostram esses casos. Pessoal, o que é amante no mapa astral? Vocês sabem? Amante. Boa Amante? pergunta. Vocês sabem ver amante no mapa astral? Não. Pela Não. derivada? Primeira Casa coisa 8, que eu casa aprendi. 12. Casa 12? Primeira coisa que eu fui aprender é amante. Casa 5, né? Oi? Casa Casa 5. 5, porque casamento, Derivada parceria da 5. mas a 5 é o gozo, o flerte, a paquera, não sei. Também dá amante. Vênus na Também dá 6. amante. A Vênus, amante. A Vênus pode ser amante. Casa 5 também. Olha só, ele tem o regente da 5 junto com a Vênus aonde? Em Na Câncer. casa 6. Na casa 6. Ele se Ou envolvia com seja, todas as paciente. casas que ele teve foram com mulheres que trabalhavam com ele. Foi com paciente, foi com pessoa Paciente. que trabalhava junto. É. Então, ele tem, não é só a Vênus na casa 6, ele também tem o regente da 5. Então, assim, amante a gente vê casa 5, por exemplo, o regente da casa 5 na 12. Aí a pessoa tem o amante escondido. Ele, regente da casa 5 na 6, junto com Vênus, que daí confirma. Então, ele tinha amante no trabalho, não era escondido, não. Tanto que tem até filme sobre o assunto. Então, olha só, no Olha mapa astral, só. a vida amorosa é tradicionalmente analisada através da Vênus, que é o planeta do afeto, dos relacionamentos, e também na casa 5, que representa os romances, os prazeres e também os amantes.
Então, o Jung tinha Gêmeos na cúspide da casa 5, que é um signo mental, curioso e múltiplo, o que sugere uma abordagem versátil e comunicativa no amor. E aí, o regente de Gêmeos, ou seja, da casa 5, que é Mercúrio, está junto com Vênus na 6, associado ao trabalho, à rotina. Ele trabalhava na área da saúde, então, no caso dele, mais ainda, indicando a possibilidade de vínculos afetivos se desenvolverem no ambiente de trabalho. certo? Que foi exatamente o caso dele. Que ele não teve uma Exatamente. só, ele teve três. Teve 3, eu sabia de Três. 2. Não, ele teve três. Três, uma paciente e duas que trabalharam com ele nas pesquisas em épocas diferentes, né? Legal. Então, mas ele tinha esse casamento duradouro, né? Que inclusive era de uma mulher muito rica e, segundo dizem, muito excêntrica também, né? Tanto é que tem Urano aqui na sétima e que garantiu o dinheiro para ele fazer as pesquisas até o final da vida dele, né? Então Ah, Exatamente. ele é. nunca dependeu do trabalho dele para ganhar o dinheiro que ele precisava para fazer pesquisa. São serviços organizados três. São três serviços Oi, extras. Pedro. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu falo incrível esse aplicativo. Eu não curiosidade com essa lugar, quando faltava, depois da eu estava sem extra também. Oi, peraí, alguém está com o microfone aberto. Deixa eu fechar o microfone. Os campanhas ficam. Você vai voltar. Vai voltar, não? Pronto, oi, Jacinto, desculpa, que de repente estava todo mundo com o microfone aberto aqui. Né? Mas Não, esse está negócio dizendo isso. Que ele é tinha essa. interessante. Pode Fernando, falar, Tiago. você estava falando uma coisa bem interessante, porque a esposa dele era filha da segunda maior fortuna da Suíça. E pelas leis Isso. da Suíça na época, a mulher não podia receber a herança por ser mulher. Então, era o marido dela que tinha que receber. Então, ele Olha só. recebe a herança do sogro, e aí todos os papiros, documentos antigos, os primeiros papiros de Marcílio Fitino a serem resgatados, esse homem comprou tudo que ele pôde de alquimia renascentista ali, e ele que vai trazer, ressuscitar isso por conta dessa fortuna, né? Isso tem muito a ver com esse Júpiter na casa 8, aí sim, esse Júpiter na casa 8, que é o dinheiro que vem do outro, com esse Sol na cúspide da 7, que é uma pessoa importante, de uma família importante, e com o Leão, claro, né? Com o Leão na casa 7. Os signos fixos no descendente, eles costumam dar casamentos mais sólidos, É. principalmente Leão, né? Então, Outra coisa que me ocorre aqui do Leão, que ele tinha Sol em Leão, né? Então ele era muito sim, elegante. Você vê que ele jamais se apresentava em público ou se deixava fotografar se ele não tivesse com aquele, como é que eu posso dizer? Aquele arquétipo que ele criou para aham, ele mesmo do aham, que é um psicólogo, um psiquiatra, sabe? sim. Vestindo aquele terno, aquele cachimbo. Então O era leão é pomposo, o é cachimbo é isso. Netuno, o pessoal de Netuno que gosta de tabaco. Então essa elegância dele também era uma coisa que chamava atenção, né? Aham. Olha só, gente, importante, ó, tanto Mercúrio quanto Vênus estão na casa 6 em conjunção no signo de Câncer. Então a gente vê que ele conseguia ter, ele acabava tendo uma ligação emocional com as pacientes, né? Então ele criava laços profundos com as pessoas próximas do trabalho dele, inclusive amoroso, né? Então a Lua, que é o regente dessa casa 6 dele, né, que está no Câncer, ela tá lá na 3 exaltada em conjunção com Plutão. Então, a gente vê que ele tinha esse foco realmente de transformar a vida dos pacientes, de fazer uma diferença, ele tinha essa preocupação mesmo de curar. Plutão é um planeta que tem muito a ver com cura. Existem dois planetas que são os grandes curadores: Plutão e o Netuno. Então, esses dois planetas realmente têm essa vontade. O Plutão ele quer transformar a vida das pessoas. Então, essa configuração também
descreve que ele tinha essa conexão emocional, ele tinha esse desejo profundo, assim, de transformar a vida das pessoas, né? Também muito ligado à psicoterapia. Afinal de contas, a Lua regente da casa 6, que tem a ver com a saúde dele, com a saúde, com o tratamento que ele tinha dos pacientes. Na casa 3, a gente vê que ele despertou provavelmente daí o interesse dele de mergulhar a fundo nas pesquisas e também de trabalhar com a psicoterapia. Além disso, a gente está vendo que tem um sexto da Lua Plutão na casa 3, que tem a ver com a comunicação, com a conversa, com a psicoterapia. Acho que o Thiago pode até falar melhor disso, que ele é analista junguiano. Em sexto com Mercúrio, que é outro planeta da comunicação. Então, essa configuração escreve bem o envolvimento dele também com a Sabina, que foi essa paciente dele, diagnosticada com sintomas psicóticos, que depois de ser paciente dele, acabou se tornando uma importante psiquiatra, ou seja, ele curou ela, né? Esse envolvimento dela, esse trabalho dela realmente fez uma diferença e fez a diferença na vida de muitas pessoas, não é isso, Thiago? Você que é mais conhecedora aí do Jung, você pode agregar aí em relação a isso? Eu acho, com certeza. E também essa questão desses planetas voltados para a questão de câncer, da Lua, né? Assim, eu penso muito porque a psicologia analítica é a psicologia do self, e aí eu penso na coisa do sol dele, ou seja, uma missão de vida voltada para trazer o self, né? Assim, a ideia do self para investigação psíquica, mas ao mesmo tempo a psicologia do Jung é muito voltada para as questões de ânima, a ânima que vai ser o arquétipo do feminino, né? Uhum. Então o inconsciente ali voltado para o feminino. Então assim, eu fico pensando assim, esse Mercúrio e essa Vênus, de certa maneira, fascinada pela própria imagem do feminino, ou seja, a questão do arquétipo da grande mãe é citada de cabo a rabo ali, né, no, no Jung. E aí eu fico pensando como que as mulheres, de certa maneira, têm uma participação muito grande ali, né, para ele. Inclusive, tem um sonho, né, assim, teve uma paciente dele que era uma mulher de Java, né, da ilha de Java, e que, por preconceitos assim eurocêntricos, ele achava que ela era uma mulher um tanto vulgar e não quis trocar muita ideia com ela. Ela já tinha lido todos os artigos dele, os trabalhos dele, foi até ele para conversar com ele, e aí ele não botou muita fé nela e teve um sonho. E nesse sonho, ele tinha o tamanho de um bebê tentando escalar o corpo dela para provar do leite materno, a questão de câncer, que ela tinha para dar para ele. Aí ele entendeu naquele sonho que ele tinha muito que aprender com ela. Então as mulheres têm uma participação muito grande ali. Muito bom, muito bom. Olha só, então essa ligação, só vou completar o que o Thiago falou, essa ligação de Lua, Plutão, Vênus e Mercúrio, ou seja, estão num sexto, Lua também rege casa 6, então tem uma ligação forte, e a Vênus rege a casa 3, né? Então tem uma recepção mútua aí. Mostra que tanto o desejo dele de curar quanto o potencial de envolvimento emocional profundo e às vezes até erótico do ambiente dele profissional, né? Então, aí, gente, ele tem o meio do céu é como você é reconhecido, né? Como que você é reconhecido no mundo, como que você é visto no mundo, né? Como que a sociedade te julga. E aí, no mapa dele, o meio do céu, que é o ponto ligado à vocação, olha só que legal, tá no grau 29, que é o grau ligado a Leão de sucesso, né? Então, tá no grau 29, para quem sabe a teoria dos graus, que é um grau de, né, relativo sucesso. Tá no signo de Escorpião, que é um signo profundamente associado à psique, à transformação e à cura. E aí, o regente desse meio do céu ele é Plutão, tá na casa 3, junto com a Lua, que é regente da casa 6. Tá confuso, gente? Vocês estão acompanhando? Luzia, Sheila, dá para acompanhar aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, beleza. Bom, Plutão, ocupando a casa 3, tem essa ligação com a questão da comunicação, tem essa ligação com a questão
da cura, da transformação, e a Lua tem essa relação com a saúde. Então, essa configuração sugere que sua realização profissional estaria relacionada à comunicação, à pesquisa, voltada para curar e transformar. Curar e transformar tem a ver com Plutão, especialmente no campo da saúde e da psique, que tem essa relação também com casa 6. E aí, Lua e Plutão na casa 3, comunicação como ferramenta de cura. Então, essa leitura se confirma historicamente, porque o Jung ele foi um dos precursores da psicoterapia, como conhecemos hoje. Ele acreditava no poder da fala, do diálogo profundo com o inconsciente, como forma de cura. Prática que, à época, ainda estava em desenvolvimento com Freud. A conjunção de Lua-Plutão na casa 3 simboliza a capacidade de acessar camadas emocionais e inconscientes densas, enquanto o sexto com Mercúrio e Vênus em Câncer, também já na casa 6, indica a habilidade de se conectar emocionalmente com os pacientes através da empatia, da escuta ativa e da compreensão simbólica. Plutão, o curador, para quem não sabe, Plutão é o arquétipo da regeneração. Ele não trata apenas de revelar, mas de transformar profundamente. Com a Lua envolvida aí nessa ligação com Plutão, Jung conseguia acessar as dores emocionais da infância, da alma e do inconsciente, e trabalhar essas questões de forma sensível e curadora. Tiago, você considera a Lua ligada ao inconsciente? Sim, para mim é essa questão do inconsciente pessoal, né? Porque aí, quando a gente vai falar do coletivo, aí vai para Plutão e para Netuno, e é interessante essa questão da Lua e do Plutão, porque, por exemplo, na psicanálise freudiana, ninguém aceita essa parada de inconsciente coletivo. Eles não rola, Ah, não. Agora, para Jung, é Jung que instaura isso, né? E esse mergulho, tanto em Plutão, em Escorpião, no meio do céu, não sei o quê, esse lado, assim, como ele mudou a chavinha para a gente explorar o inconsciente coletivo. Já a Lua, inconsciente pessoal ali, né? muito bem. Se a gente observar, já vê que o Jung tem várias questões aí com os planetas transpessoais que são todos ligados ao coletivo. Ele tem um ascendente em Aquário, ele tem um Urano angular, ele tem a Lua, que é um planeta pessoal em conjunção com Plutão, em quadratura com Urano. Ele tem Sol em quadratura com Netuno, então a gente vê que ele é muito transpessoal, né? Ele é muito coletivo para realmente não chegar a essas conclusões. Krishna, que bom que você está aqui. Boa noite. Pode fazer pergunta. Boa noite. Eu estava olhando aqui, assim, eu não sei se o Thiago vai concordar comigo, você também, mas assim, também tem um quê de muita espiritualidade nele, né? Sem É, dúvida, é, então sem acho que dúvida. ele tinha muito o dom suscetível de, né, conseguir buscar, né, as respostas. Agora eu queria saber com o Thiago. Se uma lua com Plutão, não estou falando no caso dele, é que eu andei vendo algumas coisas assim, pode criar uma pessoa manipuladora? Pode. Mas pode responder, Thiago. Pode responder a sua opinião. Pode, com certeza, né? Porque Plutão tem essa coisa da manipulação, mas eu acredito também que porque são tantos potenciais, né? A gente pode pensar justamente essa ideia do mergulho, de tipo assim, do inconsciente pessoal, a pessoa mergulhar para o inconsciente coletivo, né? E quando a gente fala de Plutão, desses aspectos de sombra, da sombra coletiva, né? Uhum. E sombra também é uma coisa bem legal de inovação na teoria dele. Né? Na psicanálise a gente fala de sombra, mas com outros nomes, não tem esse estudo sombra, né? É, Mas pode sim. beleza. Então vamos lá, gente. Esses aspectos, Krishna, só para você entender, a gente está fazendo aqui, tipo, pedacinho por pedacinho, porque os alunos eles estão começando a interpretar o mapa, e depois a gente vai abrir mapas e vai fazer geral, tá? A gente vai, tipo, fazer uma análise mais solta. Mas essa primeira parte da aula, vamos fazer assim, tipo, caminho das pedras para depois ficar, para eles conseguirem fazer sozinhos depois.
Então, esses aspectos, eles revelam a base do seu trabalho inovador com a psicologia profunda ligada a Plutão, em que simbolismos, sonhos e mitos não eram apenas analisados racionalmente, mas vivenciados. Isso também é outra questão aí de Plutão. Plutão, ele vai fundo nas coisas, né? Como ferramentas terapêuticas. Era, de fato, uma abordagem revolucionária, bem além da medicina convencional da época. E aí, o meio do céu em Escorpião, ele teve uma carreira guiada também por algumas transformações, né? Então, ter o meio do céu em Escorpião indica que a trajetória pública e profissional do Jung foi marcada por intensidade, profundidade e capacidade de gerar transformações radicais. Escorpião é um signo reservado, mas extremamente penetrante. Ele não é um signo que busca necessariamente a fama pela aparência, mas pelo poder real e a sua influência silenciosa. Então, o Jung, ele se destacou exatamente assim. Ele não foi um orador carismático ou um político popular, mas ele se consolidou como uma autoridade intelectual e psicológica, justamente por ir onde quase ninguém ousava, o inconsciente profundo. E a gente vê que esse regente está aí na casa 3, né? E aí, gente, o Jung e o poder da imagem pública. Então, esse posicionamento dele indica também uma carreira construída a partir de crises, a ruptura com Freud, o isolamento intelectual que viveu após esse rompimento e até o seu confronto com o inconsciente. Foram crises que redirecionaram sua missão de vida. Daí eu acho que tem muito a ver com essa Lua Plutão, Plutão regendo o meio do céu, né, que é uma grande ruptura emocional ter a Lua com Plutão no mapa. Então, essa frase que qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter as raízes no inferno, tem muito a ver com essa Lua Plutão. E a força de Escorpião e de Plutão está em usar a dor como força motriz, algo que Jung encarnou profundamente ao transformar experiências internas em teorias psíquicas inovadoras. E a gente vê que, na verdade, o mapa dele tem uma mistura, né? Vamos começar a juntar as peças, né? Para a gente ficar repartindo pedaço aqui, pedaço ali. Então, ele tem um ascendente em Aquário, que traz essa abordagem autodidata, investigativa, inovadora. Saturno na casa 1 confere disciplina, o foco, o comprometimento com o aprofundamento intelectual. Por que intelectual, gente? Porque está em Aquário. Aquário é um signo intelectual. Já o meio do céu em Escorpião aponta para uma vocação marcada pela transformação, pelo enfrentamento de temas tabus e pela regeneração psíquica. Plutão, regente desse meio do céu, está conjunto com a Lua. Isso mostra que ele não apenas teve coragem de explorar as profundezas humanas, como ele realmente fez, ele foi fundo ali naquelas questões do interesse dele. Mas tem um outro sinal, gente, que é super importante, que a live que o Thiago fez trata muito sobre isso, que é o Sol, né? Agora a gente vai chegar na parte do Sol. O Jung, ele nasceu com o Sol em Leão, formando uma quadratura T com Netuno e com Júpiter. Essa configuração simboliza um conflito interior entre a identidade de Sol, o idealismo e o misticismo de Netuno e a expansão filosófica de Júpiter. A quadratura com Netuno é particularmente forte, reveladora e intensa em relação à sensibilidade psíquica do Jung. O Netuno, ele capta, o Netuno, ele percebe, o Netuno, ele vê pelas entrelinhas, ele é sensível, ele é empático. Com certeza, o Jung foi alguém muito empático, que sabia, inclusive, se colocar no lugar das pessoas, né? Então, esse aspecto de Netuno com o Sol muitas vezes gera confusão na identidade e dissolução do ego. Algo que ele viveu profundamente quando ele também rompeu com Freud, quando ele mergulhou numa jornada de autoexploração que quase o levou à loucura. Pessoal que tem Netunão forte, vai chegar uma hora na vida que vocês vão sentir que está tudo dissolvendo, né? Mas assim, se você quiser seguir Netuno, eu vou falar que uma professora minha de astrologia falou.
eu nunca me arrependi de seguir Netuno, né? Eu acho que quem já teve essas experiências netunianas e seguiu Netuno, teve também o outro lado, que é você ter, às vezes, alguma experiência mística, alguma grande revelação, alguma grande coisa que realmente poucas pessoas conseguem ter essas experiências fantásticas, porque poucas pessoas têm coragem de seguir Netuno. Mas dessa crise que o Jung teve, emergiu sua teoria da individuação, que a individuação tem muito a ver com o Sol, né? Se entender como indivíduo, o processo de integrar o ego com o self, foi também essa configuração que alimentou o seu interesse em temas como sincronicidade. Pessoal netoniano vê muita sincronicidade em tudo, né? Fala, caiu uma folha, então você está me dizendo não sei o quê. Ter esse contato com o universo, né? E engraçado que no livro do Jung sobre sincronicidade, até o Thiago ele pode colaborar comigo, ele fala que a sincronicidade tem a ver também com uma grande exaltação emocional. Quando você quer, de repente, você tem uma grande exaltação emocional dos ânimos, aí você começa a ver a sincronicidade das coisas, que as coisas começam a ter essa percepção que as coisas não acontecem por acaso. Essa relação com os sonhos também, as pesquisas que ele fez com os sonhos, tem muito a ver esse Sol quadratura Netuno, e também essa coisa do inconsciente coletivo, tem muito a ver com Plutão e Lua e também com Netuno. Agora, Thiago, eu preciso da sua colaboração. Em relação ao quê? Em Ah, relação de tudo mesmo. É que você falou muito bem, e eu Obrigada, obrigada. acho que você sintetizou bem. Essa coisa da sincronicidade também é interessante porque o Jung vai falar assim, como que a gente perdeu isso no Ocidente, né? Ele fala assim, talvez também na época dele, porque o Oriente está cada vez mais ocidentalizado, né? Mas na época dele ele fala assim, às vezes a pessoa chega numa praia e aí, bem na hora que ela chegou, o mar, ó a ideia de Netuno, o mar, porque ele usou essa metáfora do mar, né? O mar trouxe objetos aparentemente desconexos, mas que foram trazidos pelo mar bem na hora que eu cheguei. E aí o ocidental pensa, tudo lixo. Já o oriental, qual será a relação simbólica daqueles objetos comigo que foram trazidos de maneira assim tão díspares entre eles, trazidos pelo mar, essa imagem de Netuno, bem na hora que eu cheguei na praia. Então, começar a ver uma relação de significado maior, né, desse oceano, assim. E ele comentava como estava muito escasso no Ocidente, né? Tudo é só um acaso. Muito bom. Obrigada pela colaboração. Nada. Aí o Jung ele diz assim: quem olha para dentro, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então é só alguém que teve esse despertar que pode ser capaz de falar um negócio desses, né? Então o pessoal que tem Sol, Netuno aí tem um potencial, tem que saber trabalhar esse potencial. E aí o Netuno na cúspide dá 3, no final do signo de Touro. E cúspide da casa 3 também é comunicação, também é pesquisa, também essa questão da mente dele intuitiva, simbólica, terapêutica. A casa 3 rege o pensamento, a escuta, é o modo como trocamos ideias. E aí o Jung, tendo o Netuno ali, reforça a habilidade dele de ler além do que é dito, perceber a sincronicidade, captar o inconsciente por meio dos sonhos e dos arquétipos coletivos, também essa relação de Lua-Plutão na 3. E aí o casamento dele, né, que esse Sol na cúspide da 7, lei de Mohan, o planeta mais perto da cúspide, ele influencia a casa, ele influencia mais a casa do que o planeta que está mais longe da cúspide. Então a gente vê que esse Sol dele está muito forte, está em domicílio, é um setor que representa o casamento, então essa configuração astrológica sugere o relacionamento dele foi um ponto central da sua identidade, né? Também ligado a essa questão da carreira dele, porque ele casou com uma pessoa que deu esse suporte para ele fazer pesquisas, para ele investir no trabalho dele, conforme vocês já falaram no começo da aula.
Leão é um signo fixo, ligado à lealdade, indicando que Jung buscava uma parceira sólida e de grande valor, por causa de Leão e do Sol. Isso se confirma na união dele com a Emma, que é a herdeira de uma família rica, que apoiou materialmente ele, o trabalho dele, as pesquisas, tudo, e emocionalmente durante toda a vida. A presença do Sol nessa posição mostra que ela foi peça fundamental para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho, representando uma base estável e leal em meio à intensidade de sua vida interior e profissional. E aí ele tem o Marte na casa 11, né, que mostra que ele é um cara ativo, idealista nos meios acadêmicos, a Sagitário, tá? No signo Sagitário. Sagitário é um signo que tem a ver com os meios acadêmicos. Presente em muitos congressos, debates, pesquisas. Casa 11 é uma casa de grupos. Então, apesar dos seus interesses espirituais e simbólicos divergirem, por exemplo, do Freud, Jung era bem relacionado no meio intelectual. Com o tempo, ele escolheu se afastar do pensamento dominante para preservar a sua liberdade de investigação. Isso tem muito a ver com o ascendente em Aquário, essa vontade de preservar a liberdade. Mas, de qualquer maneira, o Marte dele, olha só, ele tá num sexto com Júpiter, ele está num trígono com Urano, ele está num sexto com Saturno, então indica que mesmo seguindo um caminho independente, as suas ideias foram acolhidas por muito e ele conquistou o reconhecimento a fundar um novo campo de prestígio que é a psicologia analítica. Essa é a minha interpretação para esse Marte sexto com Júpiter, sexto com Saturno e trígono com Urano, na casa 11, no signo de Sagitário. Já sei, se você discorda, tudo bem. Não, não discordo, não. Se você discorda, tá tudo bem. De jeito nenhum. Que isso, professora? A astrologia é livre, tá? Vamos lá. É que esse Marte, ele está em Sagitário com vários aspectos harmônicos, então, assim, não vejo ele tendo grandes problemas com grupos, né? E Não realmente, influenciou, né? Não influenciou de maneira. Era mais o pessoal mais, talvez, cartesiano, positivista ali, que tá estudando astrologia, que palhaçada é essa, né? Mas ele tinha todo esse mergulho, enquanto esse pessoal era assim, outras pessoas como Mircea Eliade, que é um grande cientista da religião, adorava Jung. E vários outros também, né? tá ótimo. Obrigada pela contribuição. Ó, vamos falar dele astrólogo agora. Astrologia como linguagem da psique. O Jung tinha um grande interesse pela astrologia, né? Que ele considerava uma linguagem simbólica do inconsciente, e não por acaso o ascendente dele é Aquário, pessoa com Urano angular, Urano com Sol, Urano forte no mapa, com Aquário forte, é comum gostar de astrologia, né? Comum sim. Criar esse interesse pela astrologia. Então, o ascendente dele em Aquário favorece o pensamento não convencional, visionário e experimental. Para ele, a astrologia era uma ferramenta valiosa no estudo da psique, e ele chegou a afirmar: a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Eu fico até emocionada, assim. Lindo, né? O Jung, ele utilizava mapas astrais como apoio em análises clínicas e acreditava que os padrões celestes refletiam processos internos do indivíduo. Seu trabalho com sincronicidade também dialoga diretamente com os princípios astrológicos. Tem Urano angular, né?